Oi, tudo bem? Você está no canal IFES na Veia, então já vai se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe também o seu like e compartilhe com seus amigos para todos passarem no IFES. E lembrando, aqui no canal estarei colocando, além dos conteúdos teóricos, resoluções de questões. Então vamos falar hoje sobre compreensão de textos de diferentes gêneros. Compreensão de textos. A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que realmente está escrito nele. Tem que estar escrito e não imaginar o que o autor quis dizer, ou seja, todas as informações devem estar presentes no texto. Deve-se analisar os dados concretos e objetivos do texto. Existem vários tipos de gêneros discursivos que, na verdade, são os tipos de textos. Os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas e costumam classificar os gêneros nos seguintes grupos: narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, injuntivo, prescritivo, romance, conto, novela, crônica, poesia, editorial, entrevista, receita e cantiga de roda. Veremos agora, resumidamente, cada um desses tipos de texto. O narrativo. Neles tem um personagem em algum lugar e época. Tem a introdução, desenvolvimento, tensão e seu final. Exemplo: romance, contos, crônicas, fábulas e novelas. Descritivo. É a descrição de uma pessoa, lugar ou objeto, mostrando suas características com o objetivo de transmitir para a pessoa com quem fala uma visualização que muitas vezes podem ver e sentir o que ele quer passar. Exemplo: o diário, classificados de jornais, cardápios e currículo. Dissertativo argumentativo. Seu objetivo é defender um ponto de vista através da argumentação. Você introduz o assunto ou tema, desenvolve com seus motivos e depois conclui fechando a argumentação. Exemplo: editorial, manifesto e sermões. Dissertativo expositivo. Seu objetivo é expor e esclarecer uma ideia através de comparações e pontos de vista, sem o objetivo de tentar convencer, e sim de informar. Exemplo: textos jornalísticos, resumos escolares e enciclopédias. Injuntivo. Tem o objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendo dando uma certa liberdade para quem recebe a informação. Exemplo: bula de remédios, receitas de bolo e manuais de instrução. Prescritivo. Como injuntivo, seu objetivo é instruir, guiando a pessoa como deva proceder, mas ele não dá nenhuma liberdade de ação à pessoa que recebe a informação. Ela obriga, ou seja, ela ordena que deve ser cumprida à risca a determinação. Leis e editais de concursos. Romance. É uma descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios, podendo ser de comparação com a realidade ou totalmente irreal. A diferença principal entre um romance e uma novela é a extensão do texto, ou seja, o romance é mais longo. No romance, é usado muitas formas de narração estilizadas e harmoniosas para dar mais emoção ao texto. No romance, nós temos uma história central e várias histórias secundárias. Conto. É uma obra de ficção onde é criado seres e locais totalmente imaginários. Linguagem linear e curta. Envolve poucos personagens que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dado em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho. A diferenciação entre o conto, a novela e o romance também se baseia na sua extensão, ou seja, dos três, ele é o que tem o texto mais curto. Outro diferencial do conto com o romance é que só tem uma história central,
ou seja, não se desenvolve outras histórias secundárias. Novela. A novela é muito parecida com o conto e o romance, diferenciado por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance. Ela tem a história principal, mas também tem várias histórias secundárias. O tempo na novela é baseado no calendário. O tempo e local são definidos pelas histórias dos personagens. Se for uma novela de época, é usada a linguagem da época. Outra característica é a quantidade de personagens, ou seja, é bem superior ao de um conto. A história, ou seja, o enredo, tem um ritmo mais acelerado do que o do romance por ter um texto mais curto. Crônica. É um texto que narra o cotidiano das pessoas, situações que nós mesmos já vivemos, e normalmente é utilizada a ironia para mostrar um outro lado da mesma história. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal característica é a brevidade. Na crônica, o tempo não é relevante e, quando é citado, geralmente são pequenos intervalos, como horas ou mesmo minutos. O cronista descreve os acontecimentos em ordem cronológica e desafiando o leitor, dando a sensação de diálogo, mostrando uma visão própria dos fatos. Poesia. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens. Editorial. É um texto dissertativo argumentativo, onde expressa a opinião do editor através de argumentos e fatos sobre um assunto que está sendo muito comentado, ou seja, polêmico. Sua intenção é convencer o leitor a concordar com ele. Normalmente, o editorial reflete não só a opinião e princípios do editor, mas também da empresa que ele trabalha. Entrevista. Ele é um texto expositivo e é marcado pela conversa de um entrevistador e um entrevistado para a obtenção de informações. Ela também tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero. Receita. É um texto instrucional e injuntivo que tem como objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendo dando uma certa liberdade para quem recebe a informação. E, finalmente, a cantiga de roda, concebida como um gênero empírico que na escola se materializa em uma concretude da realidade. A cantiga de roda permite às crianças terem mais sentido em relação à leitura e escrita, ajudando os professores a identificar o nível de alfabetização delas. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.